Meus amores! Mais um papo terapia no ar e hoje a gente tá com um tema um tanto quanto polêmico, né? Podemos dizer assim. Hoje o nosso assunto é DR. Pois é, acontece tanto, né, entre os casais e é tão necessária. Então hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre esse assunto, sobre como a gente pode ter conversas, discussões dentro da relação de forma mais assertiva. Para começar, gente, vamos falar sobre a DR que não tem que ser briga, não precisa ser um grande problema dentro da relação de vocês. Toda vez que se fala de discussão, o que eu percebo é que tem muitos casais que ficam um pouco assustados, né? Tem medo da discussão, porque a discussão leva numa briga, que leva num desgaste, que pode levar ao fim de uma relação. Então, primeiro a gente tem que mudar o nosso ponto de vista sobre a DR. A discussão de relação, gente, o discutir o relacionamento, ele pode ser importante para vocês poderem alinhar as expectativas, os objetivos, falar sobre as coisas que estão incomodando e não necessariamente ter ali, né, aquele ar de briga, não com o intuito de virar um grande problema, virar uma grande discussão, onde pode levar a uma separação, a um problema maior no casal, tá? Então, a primeira coisa, vamos ver o discutir relação não como briga, mas sim como conversa, diálogo, posicionamento, tá? Eu vejo que muitas pessoas dentro do relacionamento têm a dificuldade de se posicionar, têm a dificuldade de falar pro parceiro, pra parceira, as coisas que estão incomodando, os problemas que estão surgindo dentro da relação, né? E isso acaba afastando um do outro, porque se você não reclama, né, não coloca, não pontua pro outro aquilo que tá sendo um problema, o seu parceiro não tem bola de cristal. Ele não tem a obrigação de adivinhar o que está acontecendo com você. Por isso que é importante verbalizar, demonstrar, se posicionar, tá? Bom, então se a gente for pensar, né, na DR, tem alguns macetes, algumas coisas que são importantes. A primeira coisa que eu sempre falo, quando você for ter uma DR, gente, nunca tenha no momento da briga, né? Nunca tenha naquele momento do calor da emoção. Espera as coisas melhorarem, espera a situação ficar um pouco mais contornada, deixa a poeira baixar e depois você conversa com seu parceiro sobre aquilo, né? Por quê? No momento da raiva, a gente só quer ter razão. E é o que eu falo, quando você tá num relacionamento e você quer ter razão, o seu relacionamento tá perdendo com isso. Então não é sobre quem tá certo e quem tá errado, é sobre como esse relacionamento vai ganhar com isso? O que que a gente pode melhorar para esse relacionamento avançar, tá? Então pensa nisso. Se você está discutindo no momento em que o calor da emoção tá muito grande, tem chance de você falar coisas que magoem seu parceiro, tem chance de você se arrepender, tem chance de você querer ofender a pessoa, ir no ponto fraco dela. E é aquilo, né, gente? A palavra depois que ela foi dita não dá para voltar. Então, depois que você magoou alguém, tentar contornar a situação fica muito mais complicado. Então, a primeira dica é essa: conversem no momento depois que a poeira baixou, tá? Anne, como que eu vou saber quem que vai ser a pessoa, né, que vai orientar esse momento? Você que tá assistindo o vídeo, tá? Então, sempre vai ter que ter alguém racional na hora da briga. Essa pessoa vai ter que chegar e falar, ó, acho melhor a gente não conversar agora, a gente tá de cabeça quente, vamos respeitar esse tempo. Você vai pra lá, eu vou pra cá e daqui a pouco a gente conversa, tá? O segundo ponto que eu acho muito importante, gente, é saber respeitar o espaço do outro, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês e talvez vocês se identifiquem muito com o que eu vou falar aqui agora. A mulher e o homem, eles têm maneiras diferentes de lidar com problemas, com conflitos, com discussões. Se você for observar, na maioria das vezes, o homem, o que que ele faz? Ele se afasta, ele fica um pouco isolado, ele fica ali com os pensamentos dele e depois ele vai conversar, vai pedir desculpas, vai cair a ficha, né? Vai ter ali a clareza da situação. A mulher não. A mulher, por ela já quer conversar na hora e quer conversar várias vezes e quer voltar e voltar no assunto. Por que isso, gente, essa diferença, né? O homem, quando ele se isola, ele tá refletindo sobre o que tá acontecendo e ele tá tendo um momento de conversa com ele mesmo, uma conversa interna, de entender a situação por uma outra perspectiva. Então, o homem necessariamente precisa, na maioria das vezes, ter esse isolamento para poder entender melhor o que acabou de acontecer. Já com a mulher, o que que acontece? Quanto mais ela fala sobre o assunto, é uma maneira diferente dela ver a situação, né? Diversas vezes e por diversas perspectivas. Então, se ela vai e fala sobre o assunto 5 vezes,
Provavelmente nessas 5 vezes ela vai perceber uma coisinha diferente. Ela vai analisar um outro ponto. Ela vai ver de uma outra forma. Então a mulher precisa verbalizar, colocar pra fora para fazer esse pensamento, né? Para poder ter esse momento de clareza sobre o que aconteceu. Então, enquanto ela coloca pra fora, ela organiza lá dentro. E o homem não, já precisa desse isolamento, de ninguém falando muito perto dele, para ele conseguir alinhar o que acabou de acontecer. Anne, e aí, como é que a gente vai fazer então? Então eu preciso falar, eu preciso verbalizar sobre o assunto e eu vou esperar o momento dele? Não, vocês podem entrar num consenso, né? Então, igual eu já falei, já não é bom você discutir no momento do calor da emoção. Então, respeita um espaço e depois você viu que a poeira baixou, chama pra conversar. Não é que vão ficar 3 dias esperando pra conversar sobre o assunto, mas dá pra aguardar meia hora, 1 hora e depois conversar com a cabeça fria, tá? Um outro ponto que eu acho que pode ser muito legal para ter as DRs, né? Uma terceira dica para vocês, quando você vê que o relacionamento tá um pouco desgastado, tá um pouco difícil de comunicar, né, os problemas, é você sentarem e fazer uma lista. Eu acho muito legal, muitos pacientes meus já fizeram isso, funciona super. Você senta com o seu parceiro, cada um tem um papel e escreve, né, o que tá incomodando do outro, o que você tá mais crítico, né, o que tá sendo mais problemático dentro da relação de característica, de comportamento. E é aquilo, gente, para fazer isso é para fazer com o coração aberto, tá? Você não tá fazendo ali para atacar o outro. Então, na hora que você pega e conversa com seu parceiro sobre as coisas que aconteceram, é muito interessante, porque assim, o seu parceiro pode te dar um ponto de vista, pode te mostrar características suas que você às vezes nem parou para pensar. E é aquilo, são coisas que não é só para sua relação, são coisas que às vezes você pode melhorar, né? Por você, que vai acabar acarretando numa relação muito melhor e em outras relações que você tem também, como trabalho, amigos e família, tá? Então, assim, é importante porque você tem que fazer isso com o coração aberto, entender que não é sobre crítica, não é sobre apontar o dedo, mas sim sobre vocês enxergarem o que dá para cada um fazer. Então, o legal dessa, né, dinâmica é, a partir do momento que o seu parceiro vai e aponta ali as suas características comportamentais e defeitos, você pare, pense em como que você pode melhorar isso, tá? Então, eu acho que é uma dinâmica muito legal. Gente, uma quarta dica importantíssima para DR é, na hora da DR, não fica tentando justificar o seu erro com o erro do outro. Isso é problemático, tá? Então, vamos supor, a pessoa vira e fala assim, vou dar um exemplo aqui, tá um casal que tá brigando porque o cara foi estúpido, foi grosso, alguma coisa assim. E aí, mas aquele dia você me deu tal resposta. Vamos brigar porque você atrasou. Mas naquele dia você também atrasou. Não. Se você não reclamou no dia que aconteceu, gente, ok. É porque não era um problema pra você. Então, agora que a pessoa tá apontando o seu erro, você não pode usar isso pra justificar. Não é certo, sabe? Se tava te incomodando lá atrás, por que lá atrás você não verbalizou? Por que lá atrás você não falou? Por que lá atrás isso não foi tema de DR? Então, quando um parceiro seu vem apontar um erro, apontar um incômodo, é sobre você ouvir, internalizar, se desculpar e ver como você pode melhorar isso, né? Ter um senso crítico de entender o que aquilo pode estar atrapalhando na sua vida e dentro da sua relação. Mas tentar justificar um erro seu apontando o erro do outro parece briga de criança. E é aquilo que eu falei, né, mais no início do vídeo, de querer ter razão. O objetivo ali é a gente tentar um bem comum pela relação. Então não é sobre quem tá certo, mas sim como melhorar essa relação, como elevar o nível dela, como deixar ela mais saudável. Entendeu? Bom, dei pra vocês aqui 4 dicas super importantes, fáceis, pra vocês terem uma DR mais saudável e vocês tirarem esse medo de discutir relação, de vocês acharem que é tudo problemático, que vai terminar em choro, em gritaria, em confusão e em término. Discutir a relação, gente, é necessário, é importante, alinhar pontos é importante, colocar as mágoas pra fora é essencial e a DR precisa ser vista de uma outra forma dentro do relacionamento. Bom, esse foi o nosso Papo Terapia de hoje. Quinta-feira que vem tem mais vídeo aqui no canal. Ativa suas notificações, né? Ativa aí o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Deixem sugestões sobre os próximos temas, o que você quer que eu fale aqui. E a gente se encontra na próxima quinta com mais um tema importante para os relacionamentos e para os casais, tá bom?
Beijo da Psi, até semana que vem. Tchau!